Agora nós vamos comentar um pouco sobre a técnica de biópsia. Como é um procedimento cirúrgico, o cirurgião dentista tem que fazer uso de todos os recursos e procedimentos que forem necessários para minimizar o risco de infecção da ferida do campo cirúrgico. Então, nesse sentido, a utilização de equipamentos de proteção individual se fazem extremamente necessárias. Então, devemos utilizar os EPIs, gorro, máscara, luva estéreo, avental, propé, óculos, enfim, utilizar todos os equipamentos disponíveis para realmente proteger o paciente, o profissional e minimizar o risco de infecção da ferida. Devemos realizar antisepsia extrabucal, que pode ser feita com clorexidina ou com iodopovidine, e intrabucal com bochecho de clorexidina. A utilização de campos estéreis e descartáveis, quando possível, é bastante indicado. E, obviamente, a utilização de materiais estéreis. Então, aqui é uma demonstração do que seria um campo operatório ideal para a realização de um procedimento de biópsia. Em termos de material a ser utilizado para uma biópsia de tecido mole, que são as biópsias mais realizadas pelos estomatologistas na prática clínica, nós temos que normalmente separar anestésicos, lâminas de bisturi, mais do que uma, porque eventualmente a lâmina pode perder o fio, tesoura de ponta fina, tesoura de ponta romba, pinças anatômicas delicadas, pinça hemostática, gaze, material para aspiração, porta-agulha, fio de sutura, o recipiente por formol, fio de sutura, ficha de exame anatomopatológico. E claro que todo esse procedimento tem que ser revisto, os materiais que vão ser utilizados, de acordo com a biópsia que vai ser feita. Quais são os princípios cirúrgicos para a realização de uma biópsia? Primeiro ponto, nós temos que anestesiar. Essa anestesia normalmente é uma anestesia perilesional e nós temos que tomar cuidado realmente para não infiltrar os tecidos adjacentes. Temos que estabilizar os tecidos, realizar hemostasia, incisão, depois fechar, fazer o fechamento da ferida e tomar cuidados com o espécime. Então, em termos de anestesia, como acabei de comentar, a anestesia usualmente é perilesional e nós temos que tomar cuidado para que realmente a gente não injete o anestésico no interior da lesão e modifique os diâmetros dessa lesão e eventualmente atrapalhe a remoção da mesma. A estabilização dos tecidos ela é fundamental, porque o cirurgião vai ter que realmente apreender muito bem o tecido para que ele possa realizar com firmeza a incisão. Então, normalmente, a gente realiza as biópsias com algum auxiliar nos ajudando para que esse auxiliar realmente possa estabilizar bem os tecidos e nos auxiliar com o controle da hemostasia através da utilização de sugadores. Além dos sugadores, a manipulação dos tecidos com gás, ou seja, a compressão da área incisada com gás, normalmente se faz necessária. Então, uma vez que nós tenhamos o tecido anestesiado, bem apreendido, nós podemos realizar a incisão, que geralmente são feitas 2 incisões elípticas, então fazendo meia lua para um lado, meia lua para o outro, e na profundidade a tendência é se fazer um V. Essas incisões geralmente são paralelas a nervos, artérias e veias, e a margem da lesão, no caso de biópsias excisionais, é apenas a margem para a remoção de um tecido íntegro e volta e facilitar o fechamento da ferida com sutura. Em caso de biópsia incisional, nós temos que escolher a área a ser biopsiada e se vamos ou não incluir a presença de tecidos sadios. Após essa incisão, nós podemos utilizar uma tesoura de ponta romba para divulsionar, separar um pouco os tecidos na margem da ferida, que vai facilitar a coaptação dos bordos. Então, o procedimento de sutura ele vai ser realizado geralmente com pontos simples e ele serve então para fechar, coaptar os bordos da ferida, diminuindo o risco de infecção e favorecendo o processo de reparo. Uma vez que a gente tenha feito, então, todo o procedimento cirúrgico, prescrição eventual de alguma medicação pós-operatória e as orientações pós-operatórias,
é de responsabilidade do profissional cuidar do espécime. Esse cuidado com a peça de biópsia ele é fundamental para que realmente o patologista possa receber uma peça bem preservada, bem fixada, com uma boa orientação do plano de corte e desta forma possa realizar toda a análise da peça. Então, que cuidados que o profissional tem que ter? Ele tem que realmente orientar o material, ou seja, principalmente em lesões pequenas ou em lesões mais superficiais, se faz necessária a utilização de um pedaço de papel onde o profissional coloca a parte de tecido conjuntivo incisada em contato com este papel, esticando a peça. Assim, quando o material for imerso no formol, ele vai ficar numa posição adequada e ele vai enrijecer, mantendo a superfície de corte íntegra. Então, normalmente, a gente tem esse cuidado de colocar pequenos fragmentos aderidos a um papel. Esse papel não precisa ser nenhum papel especial, pode ser pedaço de folha convencional. Normalmente nós utilizamos frascos de boca larga e ampla e vamos ter que utilizar um fixador ideal, que nós vamos comentar mais para frente, que é a formalina, e utilizar uma ficha adequada de preenchimento de solicitação de exame histopatológico. Durante a remoção cirúrgica é muito importante que o profissional fique atento, fique alerta para não manipular a peça cirúrgica de forma a causar modificações na sua anatomia. Então, a utilização dessas pinças com dente de rato ou essas pinças que realmente apreendem muito o tecido podem causar, como nós vemos aqui nessa histopatologia, o estrangulamento da peça. Então, a lesão que nós observamos na parte superior, ela está íntegra, entretanto, a base da lesão foi pinçada. Em alguns casos, isso não interfere no diagnóstico, entretanto, em outros casos, isso pode dificultar o estabelecimento do diagnóstico final. A orientação da peça, como nós comentamos anteriormente, principalmente nessas lesões leucoplásicas, lesões brancas, ou na suspeita de doenças autoimunes, ou quando o fragmento é muito pequeno, ela vai ser de grande valia. Então, nós podemos utilizar pequenos recortes de papel, o profissional pode aderir a parte do conjuntivo, grudar com o conjuntivo nesse papel e aí colocar na substância fixadora. Essa substância fixadora tem por objetivo fixar o tecido biológico e prevenir a decomposição. Então, na verdade, nós vamos estar com o tecido que foi removido, mas com a sua estrutura preservada. Então, o mais utilizado é a formalina tamponada 10%, que é disponibilizada pelos laboratórios de histopatologia. Entretanto, nós temos que tomar alguns cuidados na manipulação do formol, porque ele é tóxico, ele é inflamável, ele é carcinogênico e extremamente nocivo. Alguns fatores podem influenciar a fixação da peça. Então, a peça, tecidos muito espessos, lesões muito grandes, o ideal é que o profissional fragmente essas peças e coloque na substância fixadora no formol, porque às vezes peças muito grandes, o centro da lesão entra em decomposição. Além disso, nós temos que cuidar para que a temperatura que está essa substância não seja uma temperatura muito elevada, o tempo de fixação é de no mínimo 24 horas e nós temos que colocar a peça num volume de pelo menos 1:10. Eu tenho que ter 10 vezes mais solução fixadora do que material. Então, os cuidados com o espécime vão envolver a fixação do material com formol a 10% por no mínimo 24 horas, um volume de líquido com no mínimo 10 vezes o tamanho da peça. Essa peça tem que ser observada que ela está totalmente imersa na solução fixadora e que a boca do frasco no qual nós estamos fixando esse material seja uma boca ampla, ou seja um frasco em que a peça pode ser facilmente retirada caso ela endureça, porque isso acontece com a fixação, o tecido fica um pouco mais enrijecido. Além disso, é fundamental que o frasco seja identificado, para que quando chegue no laboratório esse frasco não retorne ou não seja misturado com material de outros pacientes. Então, como a gente envia para o patologista, para o laboratório, é no frasco de boca ampla,
com bastante solução fixadora, etiquetado o frasco com nome, data, hora da coleta e, se possível, o nome do profissional. O tempo de fixação, então, é de no mínimo 24 horas. Entretanto, nós sabemos que, eventualmente, quando esse material fica muito tempo no fixador, se nós precisarmos realizar alguma reação mais específica, como uma imunistoquímica, esse tempo de fixação exacerbado pode dificultar a análise desses tecidos. Relembrando aqui, então, que não se deve utilizar frascos pequenos, não podemos usar álcool, não podemos usar soro fisiológico, apenas formol e, de preferência, solução tamponada a 10%. E frasco de boca larga com condições ideais de volume maior que 10 vezes o tamanho da peça. Outra situação que é bastante corriqueira é a remoção de lesões extensas, como no slide aqui demonstrado. Nesse caso, sugere-se que a lesão seja ela toda partida pelo profissional para facilitar a fixação, colocando toda a peça junto no mesmo frasco e identificando. No caso de pacientes que tenham múltiplas lesões e que as duas lesões vão ser biopsiadas, como é o caso do slide que está sendo demonstrado aqui, o paciente tinha essa lesão nodular vegetante e tinha essas outras placas. Optou-se por fazer a biópsia das duas áreas. O que nós temos que fazer? Utilizar 2 frascos e nesses frascos identificar que o frasco 1 é da lesão como placa branca, o frasco 2 a lesão, por exemplo, nodular. Utilizar 2 fichas e preencher a história das 2 fichas, a hipótese diagnóstico das 2 fichas, que correspondem a 2 lesões distintas. As informações clínicas não podem ser colocadas simplesmente num receituário, como está demonstrado aqui. Solicito exame anatomopatológico. Na verdade, existem informações que são cruciais para o estabelecimento do diagnóstico microscópico que devem ser fornecidas pelo clínico. Na Faculdade de Odontologia da URGS, nós temos esse modelo de ficha, entretanto, dependendo do serviço que cada um dos profissionais trabalha, essa ficha pode ser diferente. Então, nessa ficha nós vamos ter dados do paciente, vamos ter história médica, vamos ter história de hábitos e vamos ter a descrição de algumas características importantes da lesão. Além disso, nós vamos poder descrever essa lesão de uma forma bem detalhada, descrevendo a lesão fundamental. Então, por exemplo, se é uma lesão como essa, que é uma mancha acastanhada, se é uma lesão como essa, onde nós temos placas esbranquiçadas, ou se nós estamos diante de múltiplas vesículas, ou se diante de bolha, ou se é uma lesão ulcerada, ou se tratam-se de nódulos, sejam nódulos únicos, e além disso a gente vai descrever consistência, vamos descrever tempo de evolução, vamos descrever outras características importantes, além de botar a hipótese diagnóstica e o tipo de biópsia que foi realizada. Sempre que possível, anexar os exames de imagem, porque algumas doenças o diagnóstico microscópico não vai poder ser definitivo se não tiver os dados clínicos e imagenológicos. Como a gente viu aqui nessa microscopia, onde nós observamos simplesmente um corte histológico com uma proliferação de um tecido fibroso associado à formação de um tecido ósseo, que pode representar várias lesões. É um grupo bastante amplo de lesões que tem esse aspecto microscópico. Mas com o aspecto clínico e o aspecto imagenológico, o diagnóstico final pode ser estabelecido. Então, a patologia cirúrgica, ela vai representar o exame microscópico da peça. Então, a biópsia, ela representa a remoção do tecido com a finalidade diagnóstica, mas esse diagnóstico ele vai ser feito a partir do procedimento cirúrgico mais avaliação microscópica do tecido. Agora, a informação microscópica não é a única, ela não é a única fonte de informação, já vem todo um processo diagnóstico acontecendo até esse momento. Então, é muito importante correlacionar todas as informações obtidas na anamnese com as informações obtidas no exame físico, extra e intrabucal, com as observações microscópicas.
O que acontece no laboratório quando a peça chega? Normalmente o material chega, o frasco identificado, a folha de solicitação de exame anatomopatológico. Essa solicitação vai receber um número de registro, essa peça vai ser registrada. A seguir vai ser feita a avaliação macroscópica da peça. Então o patologista vai descrever como macroscopicamente esse material se apresenta. A seguir, esse material vai ser processado e vai ser obtido lâminas. Essas lâminas vão ser avaliadas no microscópio por patologistas experientes e vai ser feito um laudo histopatológico. Esse laudo, ele vem com as descrições clínicas que o profissional forneceu ao patologista, vem com a descrição macroscópica, com a descrição microscópica, com o diagnóstico histológico e com a assinatura do patologista responsável. Portanto, o diagnóstico definitivo de uma lesão, ele é fruto da avaliação clínica, juntamente com exames complementares, que podem ser os exames de citologia e de biópsia, principalmente o exame de biópsia. Mas o clínico, ele vai ter que avaliar todas essas informações para realmente concluir qual é o diagnóstico do caso em questão e estabelecer a terapêutica adequada, a forma de reavaliação e o prognóstico deste paciente. Para finalizar, deixo aqui meu e-mail, manomartins@gmail.com, para solucionar ou para discutir eventuais dúvidas que vocês ficaram a respeito dessa aula. Muito obrigada e até a próxima.